Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês. Mais um dia no nosso programa Sempre com Você. Agradecendo o carinho da sua audiência, você que está todo dia aí ligadinho no nosso programa, acompanhando, né? Tudo que a gente tem trazido para vocês aqui ao vivo pela TV Imaculada Conceição. Então, mais um dia estamos aqui. Hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Começamos mais um programa Sempre com Você. Mais um mês, começando o penúltimo mês do ano de 2018, né? E quanta coisa a gente já passou nesse ano, tanto que a gente já viveu aqui, você viveu aí na sua casa, né? Nos seus afazeres, na sua vida. Então, começamos mais um mês com muita perspectiva no coração. Hoje, claro, pedindo a intercessão de todos os santos e santas de Deus. Eles que intercedem junto ao Pai por nós. Sabemos que quando nós nos voltamos para um santo, significa que nós temos nele uma recordação muito boa de alguém que esteve junto, que está junto de Deus. E que nos ensina com o seu exemplo essa proximidade com Deus. Né? Entender a santidade, os santos e santas de Deus, significa olhar aquela imagem e lembrar de como essa pessoa foi próxima de Deus e nos inspira também a sermos próximos, não é mesmo? Então, que todos os santos e santas de Deus intercedam por nós. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia que me veste aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E também agradecemos a Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul. Você que tem uma loja, quer ter representação Tracta Cosméticos, produtos da Tracta na sua casa, é só entrar em contato com a Maria do Rocio no 99604-5040. Ela vai te atender, viu? Com muito carinho. Fala que você viu o telefone dela aqui no programa Sempre com Você, para ela poder levar esses produtos até você e você ver produtos de qualidade, que são os produtos que nós usamos aqui na nossa programação durante os nossos programas, tá bom? Então, Maria do Rocio, um beijo grande também. Muito obrigada. E vamos rezar, gente. Rezar também mais uma vez com um santo de Deus, né? Um santo de altar, que é São Maximiliano Maria Kolbe. Padre Kolbe foi homem assim como nós. Queria falar um pouquinho dele hoje, né? Padre Kolbe foi homem, humano assim como nós. É claro que desde pequeno ele já mostrava, né, sinais de santidade. Quando, como por exemplo, a mãe dele disse, eu não sei o que vai ser de você. E ele foi chorando no seu quarto, correndo, e perguntou para Nossa Senhora, e Nossa Senhora te apresentou a coroa branca e a coroa vermelha, né, da santidade e do martírio. Estamos cansados de ouvir essa história, mas desde pequeno já apontava a sua santidade. Mas assim como nós, também ele foi humano. Ele foi homem, um homem que superou as diversidades, um homem ousado, um homem criativo, um homem que não se deixou vencer pelos sabores, pelas delícias do mundo, um homem que viveu a radicalidade que vem do coração de Deus, sem deixar de lado também a pureza, a inocência no olhar pelo outro. Padre Kolbe é um grande exemplo de santo para nós. Não só porque ele fundou a Milícia da Imaculada, né? Claro, se nós estamos aqui hoje é porque Padre Kolbe foi um homem ousado, suas cinzas vieram parar em Campo Grande e nós estamos aqui ao vivo. Mas Padre Kolbe foi um homem, um ser humano muito bom. Tanto é comprovado que no campo de concentração em Auschwitz, você que está aí pela primeira vez assistindo o nosso programa, o nosso santo morreu no campo de concentração em Auschwitz. E em Auschwitz era a política nazista, né, que comandava. E Padre Kolbe foi para lá, não porque ele era somente um sacerdote católico, mas porque ele era um grande formador de opinião, um grande jornalista também. E aí ele foi parar nesse campo de concentração. E na sua humanidade, em momento nenhum ele maldisse os soldados que tanto maltrataram. A ração que eles recebiam para comer, que era uma pequena quantia de ração para quem trabalhava o dia inteiro carregando pedra, ele não comia sozinho, ele dividia com os outros que tinham mais fome que ele. Isso tudo em vida, como homem, como ser humano. Padre Kolbe, quando um dos prisioneiros fugiram, Padre Kolbe foi escolhido, na verdade, uma pessoa para ser morta. Porque era sempre assim, se fugisse um prisioneiro, uma pessoa a mais lá do campo de concentração morria. E foi escolhido um pai de família que implorou para o soldado que ele tinha filhos pequenos porque ele tinha esperança de sair dali. E ele saiu. Sabe por que ele conseguiu sair dali do campo de concentração?
Porque ele não morreu, porque Padre Kolbe disse, eu vou no lugar dele. E ele era homem como nós. Padre Kolbe foi jogado lá no bunker da fome, uma cela para morrer de fome. Ele e outras pessoas ao seu redor. Padre Kolbe ali foi rezando de um por um, ele não deixava de rezar o terço. Humanidade foi vendo as pessoas morrendo, fazendo as exéquias daqueles que iam morrendo de fome, enlouquecendo com a fome. As pessoas iam ficando doidas lá dentro. E Padre Kolbe ia abençoando, ia rezando e cada um ia morrendo. E sabe como Padre Kolbe foi que teve o ápice da sua humanidade? Quando de fato ele morreu por aquele pai de família. Porque ele não morria. Acredito que a oração sustentava a sua humanidade, o seu corpo físico também. Ele recebeu uma injeção letal. E foi aí que Padre Kolbe morreu. E tudo isso que eu falei foi a trajetória de um homem, não é a trajetória de um santo. Porque depois disso ele foi tornado santo, mas a gente pode ver esses traços na vida dele. Agora nós, na nossa humanidade, será que nós conseguimos ter traços de santidade? A gente fica olhando o mundo de hoje, dá um certo desespero, um certo susto. Porque a gente pensa assim, o mundo está tão mal mesmo como parece estar? As pessoas estão derrubando suas máscaras? Ou o mundo sempre foi assim? Ou o mundo nunca teve traços de santidade? Eu não posso acreditar nisso se eu tenho um santo, que é o meu protetor, que é o fundador da minha obra, que viveu traços de santidade. Então é possível que eu também possa ter esses traços, que eu possa fazer a diferença. Por isso eu quero dizer para você que a santidade ela é para todos. E por mais que tenham pessoas que são más com a gente, isso tem muito mais a ver com elas do que conosco. Porque se ela não tem traço de santidade na vida dela, o problema é dela. Eu tenho que ter. E talvez eu tendo e extravasando isso, as pessoas enxergando isso em mim, elas possam, né, quem sabe, brotar no coração delas esse traço de santidade também, não é mesmo? Pois é. E Padre Kolbe diz assim, seja sempre alegre com uma fé sem limites da Imaculada. Então, seja sempre alegre, que a sua fé não tenha limites em Nossa Senhora. Vamos acreditar que a santidade é para nós, que nós vamos trilhando o nosso caminho aqui. Nós vamos caindo, nós vamos levantando, mas seguindo sempre para o céu. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. E eu vou me aproximando aqui porque o tema de hoje é pensão por morte. Eu recebo com muito carinho mais uma vez o Dr. Rodrigo Medeiros, advogado especialista em direito previdenciário. Estava sumido aqui do programa. Pois é, fazia uns dias que não aparecia, né? Pois é, que bom te receber, que bom ter você de volta obrigado. aqui. Para esclarecermos as dúvidas, né, Rodrigo? Sim. De quem está em casa. Pensão por morte, o nosso tema de hoje. Tá. E aí eu quero primeiro, né, agradecer que você veio aqui mais uma vez. O prazer é todo meu. E atendeu o nosso pedido, né? Claro. Vamos começar falando então, né? O que é a pensão por morte? Pensão por morte, ele é um benefício que é pago pelo INSS para os dependentes do segurado. Existem alguns requisitos que são preenchidos, mas ele é pago para os dependentes do segurado. Tá? Os dependentes são os que são determinados em lei, tá? E eles são taxativos, esses dependentes. A pessoa tem que estar pagando, tem um valor, um tempo mínimo de contribuição? Tem um dos requisitos dele, inclusive, é a questão da contribuição. Não é que ele existe uma carência, mas ele existe hoje, por exemplo, de forma geral, a pensão por morte ela funciona da seguinte forma. Se o segurado ele não tinha 18 contribuições, vai refletir diretamente no tempo que os beneficiários vão receber a pensão por morte. Se ele tinha acima de 18 contribuições, ele vai receber de uma outra forma, entendeu? Então, por exemplo, se for abaixo de 18 contribuições, vai receber mais ou menos 4 meses, né? Para filho é diferente, já entra uma outra regra, já é uma outra situação. Se houve um acidente de qualquer natureza, também é uma outra situação. Aí independe de se teve essas 18 contribuições ou não. Tá? Mas existem várias situações que a gente pode abordar aí. Bacana. Agora, então, você falou de alguns requisitos, né, que precisa. Quais são, então, esses requisitos para receber essa pensão por morte? Vamos lá, vamos por partes, então. Quem são os beneficiários hoje do segurado para o INSS? É o cônjuge ou companheiro,
né? Até mesmo... Não precisa ser casado. Não. Tendo união estável, ainda que não seja... A gente fala de união estável informal, né? Que não é aquela que é formalizada no cartório, tudo certinho, que tem o registro e tal, tudo bonitinho. Então, você tendo a união estável, essa união estável ela pode ser comprovada administrativamente mesmo. Como? Através de juntada de 3 documentos que comprovem a união do casal. Inclusive, a gente tem lá pelo próprio escritório várias decisões onde com fotos a gente já conseguiu comprovar a união estável, que não é um requisito que o INSS aceita comumente. Então, existem vários documentos, vários documentos, situações que você pode utilizar para isso aí, para o âmbito administrativo. Esses são para provar que eles tinham união estável. Quando você é casado, você apresenta a certidão de casamento resolvido, né? Se o contribuinte, o segurado, ele teve 17 contribuições, a companheira ou a esposa vai receber no máximo 4 meses de pensão por morte. Se for acima, aí entra uma tabela progressiva de idade, tá? Que ela começa ali em 3 anos de recebimento e vai até vitalício. Ela começa ali abaixo de 21 anos, 3 anos, e acima de 44 anos, vitalício. Então tem e aí tem os intervalos, né? Então tem toda essa situação. Pro filho já é diferente. Pro filho, independente de contribuição, ele vai receber a pensão por morte até os 21 anos de idade dele, tá? Aí um outro beneficiário seria o irmão, tá? O irmão com deficiência também teria direito a receber isso aí por um maior tempo. Um outro beneficiário que é bem incomum, mas que também é a ex-companheira que, quando em vida, recebia pensão do próprio segurado. Então, ela também tem direito a uma parte da pensão por morte. Olha só. E aí, vamos supor, você estava falando disso, mas se de repente ele já estava com outra pessoa nesse período, essa pensão ela pode ser dividida? Ela vai ser dividida. Sempre ela é dividida de formas iguais. Então, por exemplo, digamos que hoje o teto máximo é 5.680 e pouquinhos. Tá? Mas digamos que o segurado lá, ele era em cima disso que ele contribuía. E esse vai ser o direito dos beneficiários. Essa ex-companheira recebesse lá de pensão R$ 1.500 e tivesse mais uma outra companheira e mais 3 filhos. Ela não vai receber 1.500, o restante vai ser rateado. Ela vai receber igual a todos os outros. É dividido igualmente a eles. Se tiver 5, vai ser dividido exatamente entre 5. Isso. Se tiver mais. Se tiver menos. E no caso, por exemplo, são 3 filhos. Cada filho recebe essa pensão? Cada filho recebe. Separadamente. Não tem, assim, uma pensão para os 3, não, né? Não. Cada filho recebe sua cota parte, que a gente fala, que a gente chama, né? E os filhos são tratados de formas iguais, tá? Isso é um direito, inclusive, constitucional. Os filhos não podem ser tratados de forma diferente. Então, independente se é de dentro do casamento, se é de fora do casamento, se é só filho dele, se é só... Não importa se é adotado, se não é adotado. Não importa, tá? Isso não tem validade nenhuma para a pensão por morte. Agora, a questão do valor. Você estava falando que tem um teto, né? 5.680 e pouquinho. Isso. Então, a questão do valor da pensão que a pessoa vai receber tem a ver com o valor que a pessoa contribuiu, né? Diretamente. Então, independente, tem um valor mínimo também? Tem valor mínimo. O valor mínimo é o valor do salário mínimo. Constitucionalmente, todo mundo não, desculpa. Constitucionalmente, os beneficiários rateiam o valor do salário mínimo. Pelo menos, tá? Isso quer dizer o quê? Digamos que temos 4 filhos e uma esposa. E ele sempre contribui em cima do salário mínimo, vai pegar o salário mínimo e vai dividir em 5. Não é que cada um vai receber um salário mínimo. Entendi. Tá? Fica difícil, né? Fica difícil. Um salário mínimo dividido para 5 é meio complicado, né? É bem complicado mesmo. Quando a pessoa morre, então, por exemplo, se ela tem mãe, tem filho, essa pensão por morte ela vai ser dividida já automaticamente ou não? Fica para a mãe, aí depois passa para o filho ou não existe isso? A mãe, no caso do segurado, ela só recebe se ele não tiver filhos ou se não tiver uma companheira, tá? Se ele tiver uma companheira ou tiver filhos, a mãe não recebe, tá? E importante esclarecer. Se você, como mãe, o seu neto recebeu essa pensão, digamos que a hora que o seu neto completar que uma das causas de extinção da pensão pro filho é 21 anos, você não vai ter direito novamente a receber a pensão.
Então, a classe, a gente chama de classe. A classe superior, ela exclui a classe inferior. Que, no caso, o filho está sobre a avó, digamos assim, para entender melhor. Tá? Então, a avó não vai ter direito depois que o filho deixar de receber. Chegou uma pergunta pra gente, assim, caso o beneficiário da pensão case no civil, ele perde o benefício? Se eu estou recebendo pensão por morte E eu caso no novamente. civil? Não. Inclusive E hoje... se for filho, por exemplo, o filho recebe a pensão, ele continua recebendo mesmo depois que casar? Então, isso já é um pouco de discussão, tá? Mas, teoricamente, não é para receber, porque não é uma das causas legais, digamos assim, de perca da pensão. Porque a lei fala que o filho até 21 anos. Mas existe vários questionamentos, várias situações em que o INSS corta, quando ele fica sabendo, obviamente, ele vai lá e corta. Inclusive, como quando teve muito, hoje não tem mais tanto. Quando a pessoa casava, também cortava. Hoje não, hoje já está bem pacificada a situação, o INSS não corta. Então, hoje, se a pessoa casa novamente e tem a pensão por morte do antigo companheiro ou esposo, ela vai continuar recebendo. E outra coisa é importante. Se você, hoje, atualmente, na regra que está hoje, ela pode, inclusive, acumular essa pensão por morte. Deixa eu perguntar isso agora. Ela pode acumular essa pensão por morte, entendeu? Não a pensão por morte com os dois filhos, com os dois companheiros. Mas de um filho e de um companheiro. Então, se ela já tem de um companheiro, ela não pode... O que ela pode fazer? Ela pode optar pela mais vantajosa. Entendi. Então, por exemplo, digamos que eu casei com uma companheira lá, com a minha esposa, e ela contribuiu com o salário mínimo. Ela veio a óbito, faleceu, eu estou recebendo a pensão por morte. Casei com uma outra companheira, e Deus me livre, acontece de novo, né? E ela recebia acima de um salário mínimo. E aí eu posso optar por qual eu vou querer ficar. Entendi. Entendeu? Eu posso ficar com a mais Agora, vantajosa. se for, por exemplo, a pensão de um filho e de um cônjuge, Sim. pode ser cumulativo. Hoje, tá? Hoje, né? Isso, Inclusive, eu vou te perguntar, a gente está aí nas caras, né, de uma possível reforma da Previdência. Na verdade, está uma discussão muito grande que parece que vai ter, aí não vai ter, e vai ter, e aí, segundo rumores, também vai ter modificações na questão da pensão por morte disso? Então, o texto base até então não foi alterado, mas já saiu rumores realmente de que o presidente eleito ele quer modificar a forma que está sendo proposta a reforma da Previdência. Acontecer, ela vai acontecer infelizmente, porque ela, teoricamente, segundo o governo atual e os passados, ela é necessária. A gente não tem essa mesma visão, mas tudo bem, não estamos aqui para discutir isso, né? Mas o que discute-se já, o que escutam nos bastidores, que ele quer simplificar. Ele quer que simplifica a questão da pensão por morte. Esse fato de acumular as pensões com a aposentadoria vai ser excluído. Ou a pensão de filho e cônjuge também vai ser excluído, não vai ter. Ele quer criar uma regra que, por exemplo, se eu divido com 5 filhos, eu recebo de forma igual aos 5 filhos. Se a partir do momento que um perder, esse valor hoje, atualmente como é a lei hoje, ela vinha automaticamente para os outros demais. Tá? Ela era, a parte que esse aqui recebia, ela rateava entre os outros. Aí o outro ia indo até o final de ficar só um ou acabar totalmente. Hoje é assim, ele quer tirar isso. Exclui um, excluiu, acabou, ninguém recebe nada. Exclui o outro, acabou, ninguém recebe nada. Exclui o outro, acabou, ninguém recebe nada. Entendeu? Então, essas são algumas das possíveis modificações. A gente falar hoje em modificação é muito complicado. Porque como o governo está em transição, a gente não sabe ainda o que vai acontecer realmente. Qual é o texto mesmo, Qual o texto né? mesmo. Até mesmo porque, pelas notícias que você lê a respeito do tema, o presidente eleito ele gostaria de aprovar até o final do ano. Mas eu acho improvável. Porque o texto é de 2017. Né, é anterior até isso, aí teve suas modificações, mas a última modificação, teoricamente, é de 2017. Então, teria que ter uma discussão um pouco mais acalorada para poder chegar realmente numa definição final. Agora, Rodrigo, por exemplo, você está recebendo a pensão, o filho está recebendo a pensão, e aparece um filho fora do casamento, né? Esse filho também vai ter direito a essa pensão, porque, na verdade, vai ter, se aparece um filho fora do casamento que não é reconhecido, ele vai ter todo um trabalho de reconhecimento de paternidade, primeiro, ou maternidade, né? Não sei. Mas ele também entra como beneficiário? Ele entra como beneficiário.
Ele entra, porque assim, é o que eu te expliquei. O filho ele não pode ser tratado de forma diferente, independente da forma que ele foi concebido. Inclusive, se essa pessoa só ela adotar e a companheira não adotar, então, o filho também tem direito da mesma forma. Entendeu? Então, assim, existem os trâmites legais que têm que ser feitos, mas sim, ele vai ter direito normalmente, vai entrar pro rateio com todos os outros normalmente. A diferença é o que você falou, ele tem todo um trâmite para fazer. Então, existem gatilhos e caminhos que ele tem que seguir para evitar perder a prestação. Por quê? Essa prescrição ela é mensal. Então, por exemplo, eu entro, a forma de recebimento da pensão por morte ela é da seguinte forma. Se eu entrar até 90 dias do falecimento do segurado, eu recebo desde a data da morte. Se eu entrar a partir do 91º dia, eu vou receber a partir daquele dia. Então, eu perco os últimos 3 meses. Então, e isso é gradativamente. Se passar 92, e assim em diante. Então, ele tem que fazer de alguma forma com que ele consiga sobrestar essa perca. Né? E uma das formas é fazer o pedido. A pensão não tem nada a ver, por exemplo, com uma pessoa que já tem sua renda financeira, né? Como assim? Mas vamos supor, a pessoa trabalha, o cônjuge trabalha, tem a sua renda, ele recebe a pensão independente se ele tem uma renda. Independente. Tá. Hoje, independente. Alterações, agora, não sei. Depois, ano que vem a gente volta ano que vem a gente pra vê falar, tem que esperar ano que vem, né, pra falar sobre isso, né? Você chegou a citar os deficientes, né? Eu quero saber, assim, se um beneficiário deficiente, ele pode ter essa pensão prolongada pro resto da vida. Enquanto existir a deficiência, isso no caso para um irmão deficiente ou para um filho maior de 21 com deficiência, tá? Enquanto existir a deficiência, ele vai estar recebendo normalmente. Ele fica recebendo lá por tempos. O que pode acontecer? Cessou a deficiência, ou aparentemente cessou a deficiência. Ele para de receber. Se voltar pelo mesmo motivo, ele pode voltar a receber. Pode entrar com o pedido de novo e argumentar que voltou e provar através de laudo, através de perícia, tudo certinho, e volta a receber, normalmente. E o que pode ocasionar, por exemplo, a perda da pensão? Para companheira e esposa, são fatores idade, que tem que ser levado em consideração. Se a pessoa tiver até 21 anos, vai receber 3 anos, e assim vai gradativamente. A partir de 44 anos, ela recebe vitalício. Tá? O maior tempo... Como que é? Vamos de novo. Quando ela é mais jovem, tem um período, um prazo? Sim. Quanto mais jovem for a pessoa, menos tempo ela recebe. Entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa tiver até 21 anos, ela vai receber no máximo 3 anos. Tá? E o máximo, até 43 anos, que tem uma idade entre, se eu não me engano, 37 e 43 anos. Ela vai receber 15 anos. Tá? E a partir de 44 anos, ela recebe vitalício pro resto da vida. Antigamente, antes do governo Dilma alterar isso, era vitalício para qualquer idade. Tá? Inclusive, essa é uma argumentação que eles defendem para poder fazer a reforma da Previdência. Né? Que eles chamam de pensão brotinho. O que é a pensão brotinho? É a justificativa total da PEC. A pessoa que era mais idosa, ela tinha alguém que cuidava dela, enfim, ou até mesmo alguém que ela gostava muito, que era mais nova, 21, 20, 18 anos, casava só para a pessoa ter direito à pensão pro resto da vida. Entendeu? Isso é um dos motivos de argumentação que eles defendem para fazer a alteração. Para quem está em casa, então, em linha geral, quais são os recados, né, finais com relação a esse tema? A gente entende o seguinte, o direito de vocês têm que resguardar de qualquer forma. Então, o importante é sempre você buscar uma orientação jurídica, porque existem situações que você consegue reverter judicialmente. Inclusive, essa questão mesmo de pensão para a companheira, que é o que mais tem problema. Né? A gente tem casos inúmeros que a companheira com o registro de união estável no cartório certinho, a INSS nega. Entendeu? Então, por quê? Isso às vezes por uma instrução do próprio beneficiário, ou até mesmo por um erro do próprio INSS, ele vai lá e nega essa situação. Então, por isso a gente sempre aconselha a buscar um advogado. O advogado está aí para isso, para ser consultado, para ser orientado e para poder auxiliar.
Tá certo, Rodrigo. Obrigada, viu? Obrigado Mais a você. uma vez pela sua participação aqui. Ano que vem a gente conversa sobre a Com reforma. certeza. Saber Vamos ter bastante coisa para que conversar. mudou, né? É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. E você não sai daí não, que tem notícias hoje aqui no nosso programa, tá? Já voltamos.